cá agora direto do céu. Pronto, agora está ao vivo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ao livro de Gálatas, amém, igreja? Abram aí o livro de Gálatas. Vamos aprender muita coisa hoje sobre esse livro maravilhoso. Nós temos muita coisa importante para falar dele. Gálatas capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu contar a historinha, né? Quando no fundo, o apóstolo, deixa eu contar a história, até chegar aqui. A igreja primitiva, ela começou, mas até então, quando Jesus foi, e em Atos, quando desceu o Espírito Santo, os apóstolos, por favor, dá um jeito naquela sala com as crianças para poder eu pregar, que eu não estou conseguindo não, elas são vencedoras, né? Elas falam mais alto, elas conseguem vencer o pastor. Alguém bota elas na sala não, Ana Lídia, lá? Hã? Reunião de quê? Na hora do culto? Não pode não, viu? Não pode ter reunião na hora do culto. Diga lá, pastora Márcia, por favor. Reunião a gente faz antes ou no outro dia, mas não na hora do culto. E as crianças podem passar a linha, tá certo? Para elas ficarem à vontade lá dentro. Glória a Deus. Com alguém lá, né? Deixa eu tentar aqui. Vamos lá de novo? Então vamos. Vai dar certo, né, João? Um dia a gente chega lá. Glória a Deus, irmão, que desconcentra. É o seguinte. Então os apóstolos, eles começaram ali a pregar o evangelho, mas por enquanto eles estavam aonde? Só em Jerusalém. Muito bem, só estavam ali em Jerusalém. E precisava esse evangelho se expandir, lógico. Por quê? Pela simples frase de Jesus, palavra de Jesus antes de subir, diz assim: ide por todo o mundo, está correto? E pregai o evangelho a toda criatura. Até então isso não estava acontecendo, estava claro, era o início. As coisas é assim, né? Começo, meio e fim, aos poucos, não são tudo de uma vez, de uma hora para outra. Então começou apenas, começaram a pregar em Jerusalém, primeiro nessa Samaria, primeiro lá, e depois aqui ia se espalhando. Até então, Deus, e o olho de Deus, a percepção de Deus, no coração de Deus, já existia a pessoa de Saulo, que é o apóstolo Paulo. Saulo era um cara muito entendedor das Escrituras. Ele era perito nas Escrituras. Ele era um cara muito culto. Ele era um cara muito zeloso pelas coisas de Deus. Então, quando veio essa história dizendo assim, tem uns caras aí que seguem Jesus, está pregando Jesus, e a religião dele, judaica, estava sendo rebaixada, e o cristianismo crescendo, seguidores que não chamavam cristianismo, chamavam o pessoal do caminho, porque Jesus dizia que eu sou o caminho, então era a turma do caminho, está crescendo demais. Paulo pegou e ficou irado. Muitas escrituras e ele não cria que Jesus era o Messias. E o que é que ele começa a fazer? Começa a perseguir os cristãos e matá-los. Começa a perseguir os discípulos e matá-los. Numa caminhada dessa dele a Damasco, acontece o que nós percebemos em Atos capítulo de número 9, que é a conversão de Saulo. A história. Paulo pega e passa 3 anos. Quanto tempo Jesus passou com os discípulos, apóstolos? 3 anos. E Paulo vai para a Arábia, passa 3 anos lá, recebendo revelações diretas do Espírito Santo de Jesus de Nazaré. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Então o cara começou a receber, porque ele estava relendo as Escrituras.
Entendeu? Ele tinha lido a Bíblia, agora tem que reler de uma forma que venha entender agora através de Jesus de Nazaré. Então Jesus começa a trabalhar nele nesses 3 anos. Depois desses 3 anos, passa mais um tempo, é que ele é apresentado aos apóstolos através de Barnabé. E Barnabé cuida dele e mostra para o colegiado dos apóstolos. Eles ficam desconfiados ainda. E Paulo vai provando que o seu apostolado é divino, é de Deus, vem de Jesus. E começa a trabalhar e começa a viajar. Numa dessas viagens, ele vai com Barnabé e João Marcos para a província da Galácia. O Gálatas aqui é para várias igrejas que havia naquela província lá. Eram várias, era um povo muito complicado, o exército deles se dividiram, aí o Império Romano aproveitou e tomou de conta. Então eles eram um povo assim, mudava rapidamente, e mais tarde você vai ver qual era a característica desse povo que eles começou a pregar lá. E começou a pregar e deu certo. A igreja cresceu, fortificou, começou a espalhar igrejas por lá. Glória a Deus, aleluia. Amém? E uma dessas igrejas é essa aqui, essa carta que Paulo fala. Então por que Paulo escreve essa carta? É porque entraram os judaizantes, os judeus, começaram a entrar na igreja e quiseram desfazer o que Paulo estava dizendo, do Evangelho. Nós sabemos que os judeus, a religião judaica, eles tinham as leis, os rituais da lei, né? Então, para ser salvo, tinha que levar um animal para o sacerdote, tinha todos aqueles rituais, tinha que circuncisar, que era fazer a operação de fimose, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, todos os rituais judaicos. Aí Paulo chega e diz: agora não, nós estamos livres. Em Cristo estamos livres. A lei veio somente para educar, pedagógica, só veio para ensinar a gente que é Cristo. Então a lei é uma forma da lei dizer assim: ó, eu sou exigente, eu sou durão, eu estou casado com você, eu sou um marido implacável, todo correto, e você, noiva, mulher, você nunca vai conseguir fazer o que eu quero. Aí vem Cristo e casa conosco e nos liberta desse marido muito duro, que a gente não conseguia seguir todas as leis dele, que era a lei. Então Paulo em Gálatas é o livro da liberdade nossa. Ou seja, em Cristo somos livres agora. Não precisamos mais de templo de Salomão. Amém, igreja? Não precisamos mais fazer sacrifícios. Não precisamos mais de campanhas. Vai dizendo amém, quem está entendendo? Pois é, viu? É uma direta, não é indireta, direta mesmo. Não precisa mais de rituais algum. Agora é a gente chegar para o pai e dizer: pai, ele quer, meu filho, vai lá para o seu quarto, eu quero conversar com você. Tá bom, eu não preciso de sacerdote não, eu não vou precisar do pastor para interceder por mim não. Não, você não precisa do pastor não, você já me tem. O véu foi rasgado, agora você pode orar diretamente para mim. Você está livre, você não precisa mais de sacerdote para te representar, de sumo sacerdote, nada disso. Eu quem perdoo diretamente os teus pecados. Não precisa passar mais por processos, nem ofertas, nem nada, para chegar até mim não, para conquistar meu coração não. Você já conquistou meu coração, né? Então pronto, eu estou livre. Agora eu não preciso mais. Eu estou livre, eu estou de bem com Deus. Vocês estão entendendo? Amém. É isso que Paulo está tentando dizer. Aí vem os judaizantes, chega lá na igreja. Como é? Não é assim não, ó. Para ser salvo mesmo, é necessário isso, circuncidar, é necessário guardar o sábado, é necessário, vou repetir, guardar o sábado. Um recadinho, né? Tem que, para ser salvo, tem que ter aquelas festas. Para ser salvo tem que ter aquela questão dietética, né? Alimentar que os judeus tinham, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso, aquilo outro. Então tudo isso aqui tem que fazer para poder ser salvo. Não basta apenas Jesus, não. Não basta apenas que Paulo está dizendo, não. Você é salvo pela fé.
é justificado pela fé em Cristo. Não, não. Nós temos que ter todo o processo para... Isso está acontecendo nas igrejas hoje? É porque vocês não conhecem as igrejas, né? Ainda bem que você não conhece, para você não se contaminar. Mas está acontecendo. Aliás, desde a igreja católica até agora acontece, né? As romarias, não tem? Penitências, pagamentos de votos, isso aquilo outro. Você já passou uma Páscoa sem comer carne? Já? Ou você ainda faz isso? Misericórdia, mas você faça isso. Aí compensando o chocolate, né? Tudo doido, tudo sem pé sem cabeça, né? Então é aquela, entendeu? As igrejas evangélicas com a campanha de 7 dias, para quê? Para eu conseguir um noivo, entendeu? Vou jejuar 3 dias, para quê? Para conseguir um emprego, sabe? Então tudo que você quiser ganhar tem que pagar a Deus, tem que barganhar com Deus, uma troca. O apóstolo Paulo diz: chega, acabou. Em Jesus somos verdadeiramente livres. Temos livre acesso a Ele. O Espírito Santo habita de nós. Somos a casa, o templo do Espírito Santo, né? Você tem livre acesso. Ele é teu Pai agora, sabe? Então você já conquistou na cruz através de Jesus Nazaré. Então fica tranquilo, descansa. E Jesus diz: vinde a mim todos e eu vos aliviarei. Você está aliviado, é para estar aliviado agora. E não carregando fardos, e não criando fardos, e não carregando culpas. E não, você tem que estar ali, você tem que entender isso, senão sua vida vai ser sempre mesquinha. Você está entendendo? Aí os judaizantes chegaram na igreja de Gálatas e disseram: não, isso está errado. Assim é bom demais. Isso é errado. Primeiro que ele não é nem apóstolo, ele nem andou com Jesus, né? Ele está aqui dizendo que é apóstolo, nem ele é. Aí começaram a questionar o apostolado dele. Por isso que no capítulo 1 e 2 de Gálatas ele está provando, né, que ele é apóstolo mesmo, chamado por Deus, né? E no capítulo, e nos outros capítulos ele vai debater ainda dois assuntos, né? Então vamos lá, começar a ler. Deu para entender o pano de fundo aqui? Amém. Né? Você já está na carta, não está? Agora você está na carta, você está começando a entender a carta, porque essa introdução é muito importante. Eu acho que a Didi está muito alta hoje. Você sabe o que é Didi? Oh, glória a Deus, é a intimidade que eu criei com a doença, né? Diabetes. Oh, glória a Deus. Ele diz assim: mas eu vou dar aula e vou terminar, nem que morra aqui em cima, eu vou terminar essa aula. Estou brigando aqui, viu? Porque está seca a garganta. Estou brigando aqui. Paulo, olha aí como ele começa a se identificar. Por isso que é bom pano de fundo, né? Entendeu o que aconteceu tudo ali dentro, para não apenas ler a Bíblia e não entende nada. Porque uma coisa a gente pega aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que eu estou dentro dos mortos. E pronto, ele não entendeu nada. Por que Paulo disse isso? Agora vocês já sabem. Amém? É que questionavam o apostolado de Paulo e começaram a desfazer os ensinos de Paulo. E Paulo começa a falar assim: ei Paulo, ei, ó, olha aqui. Eu sou Paulo, glória a Deus, aleluia, apóstolo, não da parte dos homens, ou seja, eu não aprendi de nenhum dos apóstolos que vocês sabem que estão em Jerusalém, porque quando eu me converti, eu fui direto para a Arábia e passei 3 anos aprendendo diretamente de quem? De Jesus, revelação divina. Por isso que o evangelho que Paulo prega, até Pedro diz assim: é muito complicado o que o irmão Paulo fala. Nem ele entendia, porque foi direto, ele já era um cara muito cheio de conceitos das escrituras. Aí chega Jesus e bota o tempero certo, e ele começa a reler as escrituras, como eu já falei. Aí ele começa a colocar a graça, a visão da graça, começa a colocar Jesus. Aí de repente ele aprendeu, ele está dizendo: não de homens, eu não aprendi nada que eu estou dizendo aqui de homens não,
Não foi Pedro que me ensinou, não foi João que me ensinou, não foi o Tiago que me ensinou, não foi Maria Madalena que me ensinou. Café teológico aqui pegou foi fogo, sabe, não foi? A gente explicando sobre Maria Madalena, que as igrejas não explicam, morrem de medo. No café teológico nós falamos. Mas vamos passar para cá. Nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, diga glória a Deus, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eita autoridade, né? Eu aprendi diretamente do céu, meu irmão. Quem me testificou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não foram homens, não. Isso é para aquelas pessoas que contestam o pastorado das pessoas, a liderança das pessoas. Não foi homem que botou, foi Deus que instalou ali. É Deus que instalou. E pronto, sabe? Versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, ou seja, essa carta foi feita não para uma igreja como em Corinto, como lá os romanos, mas foi para a Galácia, que tinha várias igrejas, que eu já falei para você que dividiu em 4 e 5, em 4 províncias lá, esse espaço lá. Aí ele diz: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ele está ensinando tudo o que ele tinha ensinado, porque chegou o momento de ensinar tudo de novo. Em igreja isso acontece. Às vezes a gente já debateu assuntos aqui na igreja, já falamos de alguns assuntos, mas vai entrando gente, aí vem com outras ideias, outros pensamentos. De vez em quando a gente tem que, a palavra não está certa, mas vou dizer assim mesmo, voltar atrás, né? Tem que dar um pulinho para trás. Aí começa a ensinar você, o pastor está repetindo as coisas. Não, o pastor sabe o que está fazendo, o pastor está colocando logo na cabeça dos que estão chegando qual é a visão, sabe? Qual é o caminho, quando é que nós estamos pisando. Amém, igreja? Amém. Aí ele tem que de vez em quando dar uma repetidazinha, uma lembradazinha. Aí ele está lembrando aqui, olha só, Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, cara. Quem fez a obra das palavras foi quem? Foi Jesus. Então não é por obras que você é salvo. Você não fazendo isso, fazendo aquilo, você está purificando o teu pecado, não. O teu pecado, só Jesus que pode purificar, e ele já fez na cruz. Porque você não consegue manipular isso, não, fazer isso, não. Isso não é da parte sua, é da parte de Deus. Só Ele que perdoa os pecados, só Ele que purifica o pecado, e Ele já fez isso na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Aí ele diz, no versículo 6, ele começa a abrir o coração e se decepcionar. O pessoal daqui dessa provinha aqui de Gálatas, era um pessoal que mudava rápido de camisa. Tem aquele torcedor tapioca, né? Que muda, hoje é Fortaleza, amanhã é Ceará, depois Ferroviária, volta para Fortaleza de novo, aí depois vai, sabe o que quer, depende de quem está ganhando. Esse pessoal era assim, sabe o que eles faziam? Eles iam esse pessoal de Gálatas aqui, eles iam para a guerra, aí entravam em acordo com outro país, aí os dois. Se lá na frente o outro, que estava guerreando, fosse propor algo melhor para eles, garantias maiores, eles abandonavam automaticamente esse grupo aqui e se juntavam com o outro. Eles trocavam rápido de opinião. Era da cultura deles, do estilo deles. Aí olha o versículo 6, como aconteceu com Paulo. Eles estavam com Paulo, eles estavam entendendo a mensagem da graça, eles estavam, oh glória. Aí chega aqui no versículo 6, Paulo fica chateado e diz: maravilho de que tão depressa passasseis daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro aqui no grego tem 2 sentidos, para nós só tem um, é outro. Pronto, acabou a conversa. Igual cearense, nordestino, é outro e acabou, não tem conversa nenhuma não.
Para aqui no grego quer dizer outro, quer dizer assim, da mesma essência. Por exemplo, Jesus disse, eu vou, mas o Pai mandará outro, que é o Consolador, a mesma essência. E tem também no grego outro que não tem nada a ver com isso, com aquilo. Nesse caso aqui é isso, não tem nada a ver com o Evangelho. Ele quer dizer aqui, outro Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho. O qual não é outro, olha aí, dizendo no versículo 7. Mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Isso acontece hoje. Isso aconteceu na história. Glória a Deus, na história aconteceu. Mudaram esse Evangelho puro e simples, não é desde a Igreja Católica, não. E nem dos protestantes reformados, não, que também distorceram as Escrituras. Isso aqui é desde aquela época de Paulo, da igreja primitiva, a coisa é antiga. O povo tem a tendência de mudar as coisas de Deus. Religião, pode prestar atenção, Deus, quando botou o povo no deserto, já quis que eles adorassem ele. Colocou o tabernáculo, tal, criou Arão como sacerdote, tudo. Foi o que o povo fez e distorceu tudo. Anos e anos depois, milhares de anos depois, quando Jesus chega, o que é que acontece? Estava toda desvirtuada a religião. É o povo é assim. O sacerdote não era mais o mesmo, não agradava mais a Deus, nada, distorceram tudo. Aí chega os cristãos, chega Jesus, aí bota um novo sentido. O sentido é esse aqui. Aí ensina. Agora os apóstolos ensinam. Aí lá mesmo assim com os apóstolos tinha confusão. Tinha uns que queriam desfazer. Aí vão embora, morrem. Aí quando no ano 200 e pouco para 300, aí vem, já estavam todos corrompidos, os bispos, tudo incorrompidos. Aí veio o Constantino, aí viu que estava precisando de poder, de juntar esses caras políticos e governos assim, eles gostam de fazer uma coisa, comprar todo mundo para se dar bem com todo mundo. Você já viu algum governo que compra o Congresso, né? Que paga mensalão, que compra Congresso, que ajeita o pobre ali com uma Bolsa Família, que ajeita isso aqui, ajeita todo mundo, ajeita a Rede Globo, ajeita todo mundo, a imprensa, a mídia, os artistas, ajeita tudo para poder fazer outras coisas piores por trás. É isso aqui. Né? Constantino ajeitou tudo, comprou todo mundo, os sacerdotes, e se juntaram com ele, tiveram templos, construíram templos, e a roubalheira foi maior ainda com a Igreja Católica Apostólica Romana. E a história prova isso. Não estou falando nada que a história não prova isso. A história diz que foi 1000 anos de trevas. Imagine, se a própria história, não é nem crente dizendo isso, diz isso, por quê? Inquisição, mataram milhões, perseguiram, oprimiram, ninguém tinha direito nem a ler a Bíblia era acorrentada. Sabe? A missa era de costa, o povo nem entendia nada, e era em latim, ninguém entendia nada. Se eu for dizer aqui, qualquer dia eu dou um seminário sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, para vocês entenderem, desde o início, tudinho. Então, tudo isso aí, o que foi? Desvirtuar o Evangelho. E agora, Constantino era adorador de outros deuses, ele juntou. Agora não se preocupe não, Constantino. Nós vamos adorar agora vários deuses. Os pagãos, olha cá para mim, irmãos. Os pagãos, eles tinham eles eram devotos de vários deuses. Em cada região tinha um padroeiro. Dá para entender hoje alguma coisa agora? A Igreja Católica fez a mesma coisa. Nós sabemos que em cada cidade tem um padroeiro, uma padroeira. Então o paganismo se juntou com Constantino e a Igreja Católica. Ou seja, o outro evangelho, quer dizer a vocês aqui, o que é onde vai chegar? Piorou, mas sempre existiu essas coisas. Fez foi piorar com o cristianismo depois que os apóstolos morreram. Aí vem a reforma protestante e vem de calvinismo, que é uma doutrina herética, diabólica também, distorcida, que eu já ensinei muito aqui na igreja, mas vou voltar a ensinar de novo, que é outro evangelho, que não é o Deus da Bíblia que é pregado, e sim um Deus muito tirano, um Deus que já predestina alguém para ir para o inferno e outro ir para o céu. Não existe esse Deus que a predestinação prega. Não existe, hipótese alguma. Aí vem, versículo 8.
Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Não aceite. O evangelho a gente entende somente através de Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Só Ele define Deus, discerne Deus. Só Ele entende teologia. Porque só Ele interpreta Deus. Mas os homens sistematizaram Deus. Disseram que Deus só é entendido através da teologia sistemática. Que nada, isso é coisa de homem. Fizeram foi bagunçar tudo, esculhambar tudo. Entendeu? Então é assim, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receber, seja anátema. 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Jesus. Ou seja, a minha mensagem é contundente. Contundente. É dura, é segura. A mensagem é essa, não há outra, e ponto. Entendeu? Muitos acusavam Paulo de uma mensagem libertina, light. Paulo diz ao contrário. A mensagem que nós temos é essa aqui, ó. Essa aqui que Jesus pregou, passou disso, é amaldiçoado, duro, foi seguro, não tem acordo. Não há acordo, não há o politicamente correto. Não tem acordo. Pecado é pecado, salvação é através de Jesus. Não tem medo de dizer, não, mas vamos, né? Não tem, é isso aqui, a verdade é essa. Não tem onde correr. Versículo de número 11 é: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aquilo que eu acabei de falar, não foi Paulo, João, nem Pedro, nem o colegiado de pastores da época de Jerusalém, nada, ninguém ensinou a Paulo. Foi o próprio Jesus que revelou a ele. É por isso que o evangelho dele é diferenciado. Você não vê Pedro, João e nenhum deles assim falando desse jeito, com essa intensidade toda. Só Paulo teve essa capacidade de aprofundar, né, conhecer essas coisas de Deus. Por quê? Porque Deus revelou a ele, mas não revelou tudo a ele. Não revelou tudo a ele. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Amém? Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, não adianta ser religioso, conhecer todas as escrituras, sabe, dominar a sã doutrina, se não é Cristo que está revelando nada a você. Se você está fora do evangelho de Cristo. Ele sabia de tudo, mas não sabia de nada. Ele precisou aprender tudo novamente, mas agora através da boca de Deus. É por isso que a gente na Manancial sempre está aprendendo, sabe, sempre. E a gente combate muitos religiosos, né? Essa teologia, essa ortodoxia morta, sem amor. Os caras querem dizer que sabem de tudo, mas não tem amor, não tem misericórdia, como os fariseus, né? Sabiam das escrituras de letra a letra, mas não interpretavam com amor, como Jesus dizia. Não entendiam nada, só sabiam ler. É como saber de qualquer coisa, mas a Bíblia é diferente. Tem que entender através das lentes em Cristo Jesus. É diferente as escrituras de qualquer outra ciência que existiu por aí. Versículo 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A historinha que eu contei antes está aqui. Deu para entender agora? A história que eu acabei de contar para vocês, na introdução, está aqui. No lugar de ir para Jerusalém aprender os apóstolos, eu não fui. Eu fui para a Arábia. E lá recebi a revelação de Deus. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor.
Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de vós testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Que coisa linda! Aquele que antes perseguia agora está falando uma fé que ele tentava destruir. Ou seja, se converteu Saulo, agora é Paulo, se chamado apóstolo de Jesus de Nazaré, pregador dos gentios, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Primeiro capítulo, ele está se defendendo, e está também começando a defender o Evangelho. Amém? Ele está testificando que ele é Paulo, aprendeu foi de Jesus. Vamos fazer uma reprise aqui. O que é que a gente aprendeu no capítulo 1? Vamos lá, é a aula. O que é que você aprendeu nesse tempo? Todo dia eu falando com a garganta seca. Aí dá um desprezo, dá um desespero na minha mente, viu, irmão? Fala que uma autoridade que ele tem veio do próprio Senhor Jesus. Pronto, uma coisa. A autoridade dele veio do Senhor Jesus. Foi uma das coisas que a gente viu. Amém? Que é importante. Outra coisa que você ouviu a gente falar aqui e que é interessante. Ele trouxe o Evangelho da Graça, que até então não era bem compreendida, e foi expandida por ele, explanada por ele, bem compreendida por ele. Porque quem revelou a ele? Outra coisa? Muito bem, importantíssimo, glória a Deus, aleluia. Não existe outro evangelho. A gente encontra o evangelho aqui com Jesus de Nazaré. O que é que a gente, por exemplo, o que é que a gente vê de Jesus? Que é um Deus que morreu por todos. Jesus não morreu somente para uns que ele selecionou, como diz a predestinação. Jesus morreu por todos. E há uma condição e um livre-arbítrio respeitado, porque Jesus disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar você, juntar você, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, me rejeitaram. No Evangelho a gente aprende que o livre-arbítrio é o que é o correto, que Deus não tirou o livre-arbítrio do homem, que Jesus caminha com ele, Jesus oferece isso, faz o papel de que o homem não pode fazer, que é ser salvo, tudo ali ele faz, mas ele deixa que o homem tenha o poder de decisão. Ele guardou isso, ou seja, a soberania de Deus não atrapalha a liberdade do homem, caminham juntas. A gente vê isso na Bíblia direto. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será. Está cheio de versículos que Jesus fala que o homem tem que buscar, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Se tem outro versículo em que Jesus deixa que o homem toma decisão: se alguém vier após mim, ele diz isso? Se. É? Ou não? E tantos outros sim que colocam, ou seja, condicional. A gente ele tem que ter a condição da gente aceitar. Ele deixa esse espaço para a gente aceitar. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho de um Deus que tiraniza pessoas, né, um Deus fatalista, um Deus que é glorificado nas desgraças. Por exemplo, tudo que acontece é Deus. Aí a pessoa é violentada, uma criança morta. E aí? Não, isso foi para a glória de Deus. Porque Deus já escreveu a história dela assim. Ou seja, Deus escreveu tanta maldição desse jeito. Deus pegou a história de Davi e disse assim: Davi, tu vai ver uma dona, tu vai ficar doidão por ela, vai puxar ela para a cama, macho, vai fazer um estrago, mas a tua vida vai ser estragada. Mas se preocupe não, que no final vai dar tudo certo. Não. Deus não planeja essas coisas para o homem. O homem caminhando com seus proar, o que o homem semear, isso ele sem parar. Então ele desandou, pagou o preço, Deus ficou zangado, irado com ele,
Deus não fez uma peça teatral ali. Vou fazer de conta que eu estou chateado com ele. Não, ele não fez uma peça. Não é estúpido o nosso Deus. É estúpido os teólogos da predestinação. Então, pegou e disse, eu vou fazer isso, mas depois tu dançar e depois vou... Não, foi Davi que decidiu com suas própria vontade fazer o que ele queria. Ele pagou o preço. Agora Deus deu uma chance dele se levantar. Amém? É assim na nossa vida todo dia. A gente toma decisões erradas, tem que pagar as consequências, sim ou não? Sim. Sim. Deus fica alegre vendo isso? Não. Chora, sente, mas vai sempre estar ao nosso lado para que a gente se levante e tenha o apoio dele para recomeçar. Amém? O capítulo 1 ficou aqui hoje, certo? Deu para entender o capítulo 1? Amém. Bem explicado, né? Então na próxima quinta a gente vai para o 2. Cada culto é um capítulo. Quarta, pessoal, deixa eu ainda estou me adaptando, né? Vamos ficar em pé, por favor. Aqui é um outro evangelho no caso de data, né? A data é quarta. Então essa quinta é um outro evangelho. Eu quero depois trazer, ainda que quarta, para vocês, alguns exemplos de outro evangelho. Topa? Atuais. São doutrinas que são ensinadas. E nós vamos mostrar que são outro evangelho. Eu vou passar rápido nisso, que vocês já devem conhecer, mas eu vou dar exemplos de movimento G12, movimento de apóstolos, que não existe mais, mas hoje tem, né? Teologia da prosperidade no Pinguinho, calvinismo, viu? Legalismo Pinguinho. Vou dar só por cima. Vai ser tão rápido que vai ser a introdução, tá certo? Para vocês saberem mais ou menos que é outro evangelho. É o que não condiz com esse evangelho de Jesus. Pode fechar os corredores das mãos aqui, por favor. Vou chamar o presbítero Fernando.